E aí, investidores e futuros investidores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus continue abençoando a nossa vida com muita saúde, paz e prosperidade. E hoje nós vamos falar aqui do Fundo Imobiliário de Logística, o HGLG11. E aí, você tem algum fundo imobiliário na carteira? Você tem algum fundo imobiliário de tijolo, de logística, de galpão logístico? Deixa aí nos comentários se é a sua primeira vez aqui no canal Leve Investidor. Seja muito bem-vindo, meu nome é Leonardo Aguiar. Eu sou um investidor pequeno que pensa grande e estou em busca da liberdade financeira e compartilho essa jornada quase todos os dias aqui no canal Léo Investidor. Então, se você não é inscrito ainda, já aperta o botão de inscrever-se no canal e se você gostar do conteúdo que será passado aqui, deixa um like que ajuda bastante a nossa comunidade de investidores. Então, eu tenho o HGLG11, eu tenho 12 cotas, tenho poucas cotas, né? Estou formando carteira ainda aos pouquinhos. Meu preço médio foi de R$ 175,24, porém o mercado está pagando hoje R$ 162,57. Isso significa que, se eu fosse vender as cotas hoje, eu teria um prejuízo de 7,23%. Em reais, nós estamos falando aqui de um prejuízo de R$ 152,02. Léo, você se preocupa com isso? Não, porque eu compro os fundos imobiliários, principalmente fundos de tijolos, pensando nos rendimentos, tá? A metodologia do velhinho do interior que compra terreno, compra imóveis para alugar e viver dos aluguéis. Simples assim. Só que ao invés de eu comprar o terreno ou uma casa, eu acabo comprando fundos imobiliários que são praticamente a mesma coisa, né? Mas são imóveis maiores, bem localizados, que é o caso do HGLG11 que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Para isso, eu criei aqui uma planilha para poder fazer um checklist, tá? Todos os fundos, principalmente fundo de tijolo, eu vou fazer um checklist para estudar posteriormente mais a fundo o fundo, né? Mas aqui no caso eu vou trazer alguns dados mais objetivos e vou tentar ser aqui menos subjetivo. Então o que acontece? Eu venho, dou uma olhada no relatório, vejo alguns números para me poder ter uma noção se a empresa está barata, se está cara, como é que está diversificado, tentar resumir todo esse relatório por meio dessa planilha aqui de Excel. Claro que é importante, né, nós como investidores ler o relatório, estudar mais afinco, né, os detalhes, porque aqui nós não vamos ter todos os detalhes, mas, por exemplo, eu consigo ver o preço dele hoje, o preço do valor patrimonial por cota, então o mercado está pagando R$ 162,00. Se eu pegar o patrimônio do fundo, né, e dividir pelo número de cotistas, nós estamos falando aqui de R$ 149,29 por cota, então o mercado está pagando mais caro do que ele tem de patrimônio. Então aqui a gente já vê um PVP um pouquinho acima de 1, né? 1,09. E aqui eu criei uma tabela de pontos, onde o PVP de 1,01 a 1,10 ele soma 1 ponto. Então, no caso aqui, ele teve 1 ponto relacionado a preço, beleza? Aqui eu fiz um preço justo baseado na média Selic. O que é isso? Eu peguei a Selic como parâmetro, a média da Selic dos últimos 5 anos, a média de dividendos dos últimos 5 anos, e aí eu cheguei nesse preço justo. Baseado na média Selic, o HGLG11 tem que custar abaixo de R$ 133,73 para ter um preço justo. Então a gente vê que tanto o valor patrimonial como o valor que está sendo negociado no mercado estão acima aí do preço justo, que eu mesmo criei aqui. É uma metodologia do Décio Bazin, esse preço justo. Inclusive tem um livro dele aqui na descrição desse vídeo. Convido vocês a darem uma olhada. Então aqui nesse quesito ele não pontuou. Então em preços, a gente vai ver que o HGLG11 ele só fez 1 ponto. Então isso mostra para mim que um fundo que está mais caro. Mas tem um motivo para isso que eu vou mostrar para vocês aqui no decorrer do vídeo. Dividend yield nos últimos anos cresceu, tá? Então a gente tem aqui uma legendinha. Se ele não cresceu 0 pontos, cresceu, mas teve queda no caminho 1 ponto e só cresceu 2 pontos. Então, no caso do HGLG11, ele cresceu, mas teve umas quedas no caminho, então ele ganhou 1 ponto. E o dividend yield nos últimos 12 meses foi de 9,20, o que dá aí, em média 0,77% ao mês. Então, no quesito de dividend yield, ele tirou 1 ponto, o máximo é 2. Então, ele também precisava melhorar um pouquinho aqui no dividend yield. Então, o quesito preço e dividend yield ele não está tão bem, mas é um fundo antigo, foi fundado em junho de 2010, é um dos maiores fundos da Bolsa em termos de patrimônio, tem quase 4 bi de patrimônio, então fundo bem robusto.
E a gente vai ver aqui o número de cotistas também bem interessante, mais de 311 mil cotistas, tem boa liquidez, tirou a nota máxima aqui de liquidez. O PL cresceu nos últimos 5 anos, cresceu. Então, nos fundamentos, a gente vai ver que é um ótimo fundo. Boa localização dos imóveis? Sim. Então, ganhou a nota máxima. Vacância, ele ganhou aqui a nota intermediária, ele tem um pouquinho de vacância. Então, ele ficou aqui com 2 pontos. A vacância a gente até colocou assim, ó, se não tem vacância, 3 pontos. Se tem até 10% de vacância, 2 pontos. De 10 a 20, 1 ponto acima de 21, 0 pontos. Então ele ficou aqui com 2 pontos, baixa vacância no meu ponto de vista. Isso reflete também a boa localização dos imóveis, inquilinos bons, né, bem conhecidos, marcas famosas. Você vai ver que a inadimplência ele tirou a nota máxima, ou seja, ele não tem inadimplência. Isso também é uma prova de bons inquilinos. Diversificação de imóveis, tirou a nota máxima. Diversificação geográfica também a nota máxima. Vencimento dos contratos, a maioria acima de 3 anos, acima de 36 meses. Reajustes são feitos por IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, né? Que é esse índice? Né? Ele aponta a variação de custo de vida das famílias aí com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. É o famoso IPCA que a gente ouve na televisão, no rádio. Mostra aí a inflação, como ela está. Então, os contratos, né, a maior parte, estão indexados ao IPCA. Então, se a inflação aumenta, os contratos também aumentam, assim, quando eles são renovados. Total de pontos de fundamentos, 19 pontos. O máximo que tem é 20, então ele quase que tirou 20, só não tirou 20 por conta da vacância, que ainda tem alguns imóveis vagos. Gestão tirou a nota máxima, que é 1, totalizando aqui 22 pontos, num total de 28 pontos. Total de 28 pontos, 22. Uma nota boa, principalmente aqui nessa questão de gestão. Eu acho muito boa a gestão do HGLG11. E isso aqui é importante, né? A gente olhar. Alguns números são possíveis de melhorar. A inadimplência é possível, a vacância também. Agora, quando se trata de gestão, já fica complicado, né? Gestão você não consegue. Consegue melhorar também? Consegue. Mas a gestão é um pouco mais complexo no meu ponto de vista. E aí, curtiu esse conteúdo? Deixa um like. Se você não é inscrito ainda, fica o convite para se inscrever aqui no canal Lá Investidor. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, de compra ou venda de ações ou de fundos imobiliários, muito menos do HGLG11 ou de outro que você viu aqui. É apenas um start para começar a estudar o fundo. Tá bom? Eu pego isso daqui, eu olho, já consigo bater o olho e falar: o HGLG11 está barato, o HGLG11 está caro, ele paga bons dividendos, tem bons fundamentos. Por aqui eu já começo a ter uma noção e depois eu vou mais a fundo olhando os relatórios, vendo também outros vídeos de outros analistas e podendo ter aí um pouco mais de informação. Pessoal, um abraço, fique com Deus, tudo de bom para vocês. Que Deus continue abençoando a vida de vocês com muita saúde, paz e prosperidade. Valeu, um abraço.